Graças a Deus. Aqui estamos nós, mais uma vez, para estudarmos os ensinamentos de Jesus, para melhormente poder aplicá-los no nosso cotidiano, fazendo com que os nossos dias sejam dias produtivos, de luz e de paz. Nós agradecemos a corrente espiritual por este momento dourado em nossas vidas e elevamos o nosso pensamento agradecido ao Pai, a Jesus, aos mentores amigos que são os reais trabalhadores, para que todo bem se cumpra enquanto nós estamos procedendo ao estudo, que todos os nossos irmãos que estejam ligados à corrente espiritual possam ser trabalhados na medida das suas necessidades, para que todos possam, com bom ânimo, com serenidade, com alegria, vencer as dificuldades que cada um de nós impôs para si na encarnação. Porque a pandemia, ela é mundial e ela alcança todos. Mas vai depender de cada um prosseguir com o pensamento confiante no Pai, porque Ele está no comando de todas as coisas. Então, em Teu nome, Senhor, em nome do Mestre e dos amigos espirituais, nós damos por iniciado o nosso trabalho de difusão doutrinária deste dia 6. Muito obrigada. Que assim seja. O nosso assunto, ele está na obra básica, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está no Céu e o Inferno, está na Gênese, está no Livro dos Médiuns. Ele está em toda a obra básica. Porque o título, O Amor é Fluxo Divino, nós sabemos que o Pai amantíssimo que nos criou a todos, simples e ignorantes, dá chance a cada um de nós de que nós possamos vivenciar a nossa encarnação, buscando aprender, especialmente com os reveses. E nós, então, colocamos aqui no quadro as palavras que iniciam o nosso trabalho, dizendo que o planeta não é um vale de lágrimas, muito pelo contrário. Ele também não é palco para turistas, mas ele é um cenário perfeito, adequado ao estágio evolutivo dos habitantes que aspiram a novas conquistas. Então, nós que estamos passando por esta época mais difícil, que é esta época da transição e da pandemia, nós estamos, então, aqui nesse cenário perfeito, para que, com as dificuldades que nós estamos encontrando, nós possamos mesmo evoluir, modificar o nosso posicionamento espiritual para melhor. E a grande aspiração da vida não se confina aos limites do corpo físico, sempre transitório, mas se projeta nas dimensões do expressivo atributo da imortalidade do espírito. Estas palavras são do nosso irmão Orson Carrara, porque são palavras lúcidas, verdadeiras,
e que nos dão o sentido exato do nosso posicionamento agora na Terra. Ele diz que os atuais atropelos de nossa condição estão de acordo com a nossa evolução já alcançada, que é grande, mas muito aquém do futuro que nos aguarda, que é promissor e feliz. É obra de esforço próprio, contudo, a ser conquistado, porque Deus, Pai amantíssimo, criou-nos para a perfeição, para a felicidade, mas temos que conquistá-la. E nós sabemos que o princípio central da lei de Deus é a transformação contínua de seres e coisas, e que é um processo individual e, ao mesmo tempo, coletivo. E ele é um processo infinito, porque essa transformação vai do mais simples ao complexo, do primitivo ao inferior, do evoluído para o superior. Os espíritos simples e ignorantes vão se desenvolvendo através das reencarnações sucessivas, graças ao livre-arbítrio. A evolução é um processo que não possui limites, porque todos nós fomos criados para a luz. Antes de atingir a perfeição, o ser humano deve aprender a viver e a conviver bem com os seus semelhantes. Isto é, colocar-se no lugar do outro é a regra áurea para a convivência harmoniosa, pois que o caminho da evolução espiritual é a da amorosidade nas relações com as pessoas, consigo mesmo e com a vida. E isto ensina-nos André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala sobre o fluido cósmico, ou plasma divino, que é a força nervosa do todo sábio. Que ele diz que neste elemento primordial vibram as constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos nós vivemos. E com toda razão que afirmamos em Paulo, em Atos, capítulo 17, versículo 28, Deus em nós nos movemos e existimos. Já Joana de Ângeles diz-nos que o amor é, sem dúvida, hálito divino, fecundando a vida, pois que sem o amor a criação não existiria. Nos vórtices centrais do universo, o amor tem caráter preponderante como força de atração, coesão e repulsão que mantém o equilíbrio geral. Então, nós vemos que cada planeta que se movimenta no espaço é um orbe em evolução, gravitando na lei do amor. Cada estrela que brilha no infinito é um astro que conquistou a condição de mundo sublime e está sustentado pelo amor. Que cada criança que renasce nos palcos terrenos traz consigo um plano de felicidade traçado pelas leis do amor. O ser humano que age e interage no meio em que vive, fomentando o progresso, está sob o amparo da lei de amor. E cada anjo que habita os mundos sublimes é um espírito de luz que conquistou o mais alto grau na universidade da vida e hoje nos convida ao amor. Então, nós temos em O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11,
amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. E temos também, além do maior mandamento que Jesus nos deu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E nas instruções dos Espíritos, nós encontramos fundamentalmente 3 destas instruções. A primeira delas é de Lázaro, que é aquele espírito, irmão de Maria e de Marta, que estava já, conforme eles pensavam, morto, e que em Jesus, chegando à sua casa, conversando com as 2 irmãs, ele então diz a Lázaro: levanta-te. E ele então ressurge aos olhos das pessoas que lá estavam. E é ele que vem trazer a primeira das instruções sobre a lei de amor. A segunda é Fenelon. Fenelon foi um homem de grande sabedoria, foi um religioso, e ele era responsável pelo local onde eram recebidas as meninas que haviam tido uma mudança religiosa. E o terceiro deles é Sansão, que é um dos espíritos que, enquanto estava encarnado, porque ele desencarnou em 1862, e a mensagem dele é de 1863, ele fazia parte do grupo de amigos de Allan Kardec, enquanto trabalhadores da sociedade de estudos. E com isso, ele era um homem muito reto, muito honesto. Ele sofreu muito na vida. E ele um dia disse a Kardec que o dia que ele passasse para a pátria espiritual, ele gostaria de mandar mensagens de lá para poder também ilustrar para nós, os encarnados, como é que acontece com os desencarnados. E foi exatamente o que Sansão fez, porque logo que ele desencarnou, ele foi dando comunicações até que elas estão numa obra maravilhosa, em 2 obras até. Uma delas é a Revista Espírita e a outra é o Céu e o Inferno, na segunda parte, que trata dos espíritos felizes. E a gente até sugere aos irmãos que busquem a Revista Espírita para lê-la e também o livro O Céu e o Inferno, exatamente na segunda parte, onde está toda a história de Sansão. Então, o amor é o mais decantado, maravilhoso e banalizado sentimento do nosso tempo. Porque pelo nome amor, temos chamado muitas coisas. E, sem dúvida, a maioria não é amor. Estas palavras são de Sérgio Lopes, num livro maravilhoso, que se intitula Educação com Jesus, onde ele aqui fala sobre a educação, de onde nós tiramos esta frase. Então, continuando com o Evangelho, nós temos o compromisso da vida. E este compromisso da vida está escrito aqui no quadro, é que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura
depende do trabalho presente. E quem nos diz isso é Lázaro. Porque nós precisamos, neste compromisso da vida, vencer o nosso pior vício, que é o egoísmo. Porque o egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, perante a imensidade. Ao destruir a importância do egoísmo, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. Então, o amor é a seiva das grandes transformações, diz Sérgio Lopes. E nós precisamos, então, fazer esta grande transformação, que é sair de nós, do nosso egoísmo, olhar só para dentro de nós e começar a observar todos aqueles que estão conosco na forma de familiares, na forma de constelação familiar, na forma de amigos, na forma de colegas, de vizinhos, todo aquele que passa por nós na vida demanda a oportunidade de nos ajudar a fazer essa transformação. Então, nós sabemos que esta palavra amor ficou desgastada com o tempo, porque geralmente as pessoas reclamam da falta de amor, mas não dão o amor, ou seja, querem receber, mas não estão dispostas a dar. Como resolver? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Jesus ditou sua lei, recomendando-nos que o mesmo amor que temos por nossos semelhantes, devemos também ter por nós mesmos. Então, em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo, o autoacolhimento amoroso. Muito pelo contrário, ele recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si mesma, por si própria, de tão bom que é, também deva se estender aos outros. Porque a pessoa que não se ama, ela busca no outro amor, que ela mesma não se dá. Então, o amor, o auto-amor, é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução, porque aquele que o cultiva em si, trabalha para si, intelectual e moral, emocional e espiritualmente, amadurece e engrandece seus projetos de vida, desenvolvendo-se socialmente, evita os vícios e abusos de qualquer natureza, protege-te da negatividade, sempre encarando positivamente as pessoas e as situações. E aqui no quadro, nós escrevemos a palavrinha amor, levemente separada. A e do outro lado, mor. Do A, nós temos, como ele diz, não. É um prefixo que diz não. E mor quer dizer morte. Então, a palavrinha amor quer dizer sim à vida. É querer o bem do outro. É não ter barreiras. É sempre renovado. E é ser benevolente. Então, meus irmãos queridos, é prezarmos a nossa saúde e a nossa vida. E a vida dos outros. Nessa época, nós estamos usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool gel que resseca a pele. E com isso nós estamos fazendo o quê? Prezando a nossa saúde e a saúde de todos aqueles que estão conosco. Porque aquelas pessoas que elas se negam a usar máscara, a usar o álcool gel, a lavar-se as mãos, a trocar de roupa quando vai para a rua,
ela não está mostrando que ama a ela mesma, nem mostrando que ama aqueles que estão com ela sobre o mesmo teto. Então, neste momento, nós precisamos fazer esta construção do amor em nós, dizer sim à vida, porque nós temos muitos e muitos que estão desencarnando, e que eles, chegando na pátria espiritual, eles serão muito bem recebidos. Porém, aqueles que ficaram, que eles possam vencer toda a tristeza daquele que foi, porque se especialmente ele não se cuidou e dividiu com o outro o vírus, aquela ideia demora para sair da sua mente e do seu coração. Por isso que nós temos que cuidar muito para que nós não fiquemos mais tarde alimentando pensamentos de dor, de remorso, de tristeza, porque nós fomos egoístas, orgulhosos, vaidosos, vãos na nossa maneira de viver e de conviver com as outras pessoas. Por isso que nós precisamos desculpar sem ferir, ajudar os outros sem humilhar, adivinhar a necessidade oculta do nosso irmão sem buscar recompensa. É prezarmos a nós e aos outros. O amor de Jesus implica desprendimento, concessão para todos, e não ligação de dois sexos. Amor no sentido evangélico é altruísmo, afeição ao próximo, porque o verdadeiro sentido da palavra caridade é todo ato benigno de saciar a necessidade das pessoas em suas vidas, simplesmente por amor a elas e para que elas deem graças a Deus. Se amarmos verdadeiramente ao próximo como a nós mesmos, não o deixaremos abandonados, pois estaríamos negando a nós mesmos. Jesus é o exemplo humano desse amor divino. E em O Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E no livro Renovando Atitudes, de Hamed, ele diz o seguinte: na realidade, caridade é amor, e amor é a divina presença de Deus em nós. Raios com que ele modela tudo e a todas as criaturas. O amor é considerado como a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. E ele diz mais, que olhar os outros com olhos de amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor, respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por tudo e por todos. Amor e respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor, respeito aos ofensores, eis as regras básicas dos ensinos de Jesus. Então, meus irmãos queridos, nós temos que Lázaro, o ressuscitado, no Evangelho, capítulo 11, item 8, ele nos ensina
que o amor resume a doutrina de Jesus por excelência. O homem passa por estágios evolutivos, cujo ponto de partida só tem instintos, pela proximidade com o nível animal. Todos os comportamentos básicos que nos permitem preservar a vida e a saúde. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Só tem sensações. E mais educado e civilizado, só tem sentimentos. Então, nós vemos que tudo tem uma gradação e tudo tem uma significação para nós. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, nos diz Lázaro. Ele continua dizendo, é o germe que desenvolve e cresce com a moralidade, com a inteligência. O amor, este solo interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que ama, sem angústia na alma e sem miséria no corpo, vive transportado fora de si mesmo. O espírito, diz ele, deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E a seguir das instruções dos espíritos, nós temos a de número 9, cujo autor é Fenelon. E que nos ensina que o amor é de essência divina, e do primeiro até o último, todos possuís, no fundo do coração, a faísca deste fogo sagrado, cabendo-nos fazê-la germinar e desenvolver, ajustando-nos assim à lei de amor, um dia todos seremos virtuosos e, em consequência, felizes. Ele diz mais que o efeito da lei de amor, é o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida futura. E ele fala mais ainda, que os mais rebeldes também a ela se ajustarão quando observarem os benefícios da prática desta lei. O Espiritismo contribui para que essa lei seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Então, para nos ajustar à lei de amor, segundo Fenelon, como primeiro passo, nós devemos tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar aquele que nos ofende, auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades, enfim, atendendo fielmente ao chamado de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. E que não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros o que ele não quer que seja feito para si, mas fazer ao outro todo o bem que estiver ao seu alcance fazer. Então, meus irmãos queridos, nós vamos ver agora de Sansão, que era companheiro de Kardec na Sociedade de Estudos, onde ele nos diz que amar é ser leal, ser honrado, ser consciencioso, procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam os irmãos para abrandá-las, ter uma palavra de esperança, de apoio,
A sublimidade do alto amor e do amor ao próximo é o amor pelos inimigos. É perdoar-lhe e restituir bem pelo mal. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, nós vemos quão necessitados que nós estamos de fazer do amor. Aquela massa que nós precisamos amassar para que nós possamos amar os nossos irmãos de caminhada. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos um futuro de luz, mas nós não podemos ficar marcando passo na nossa encarnação, fazendo tudo igual, sempre dando valor às coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais, porque nós somos espíritos e nós vamos um dia retornar para a nossa verdadeira vida. E por isso, então, que nós até sugerimos aos irmãos a leitura destes livros, A Educação do Sentimento, Atitude, do Andrei Moreira. Este livro aqui maravilhoso da Lourdes Catherine, Amar Também se Aprende. E este maravilhoso da Hermance Defoe, Laços de Afeto. Junto com todos esses demais que nós trouxemos, Educação com Jesus, de onde eu tirei as palavras de Sérgio Lopes, o livro Renovando Atitudes e o livro de Cristina Cánovas de Moro, maravilhoso esse livro, A Família com Afeto, aonde ela nos ensina que amar é uma coisa, gostar é outra coisa. Gostar, nós temos preferências, e o amar é a todos indistintamente. Então, meus irmãos queridos, agradecendo ao Pai pela oportunidade em que tivemos de meditar sobre este sentimento que nós precisamos aprender a viver, para conviver, para fazer uma encarnação feliz, na medida em que somos espíritos imperfeitos e nos preparando para uma vida melhor. Um dia, quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo por todo o bem que foi distribuído a toda a humanidade nossa irmã, por todos os leitos hospitalares, nos lares, nas clínicas geriátricas, nos presídios, nos orfanatos, nas sarjetas do mundo, onde nossos irmãos choram famintos, solitários e enfermos, e pedimos a corrente maravilhosa de Maria de Nazaré, nossa mãe, que abrace a cada um deles, envolvendo-os com carinho, para que assim eles possam, dentro deste abraço materno, sentirem-se acolhidos, sentirem-se fortes, para que possam lutar para vencer. As lutas fazem parte da nossa caminhada e devemos agradecê-las, porque é justamente no momento de dor que nós nos unimos
a nossa essência imortal e divina, confiando, com fé, com esperança, com bom ânimo e com amor. Nós agradecemos todo o bem que foi distribuído e a cobertura espiritual que nós recebemos para falarmos de um assunto bastante discutido e pouco vivido entre nós. E em teu nome, Senhor, com a tua permissão de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso trabalho de difusão doutrinária, dizendo muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.